Muito obrigada, Bernardo, Bernardo Trindade, por teres vindo ao meu podcast, por teres aceitado o convite de vir ao podcast E se falássemos da Europa. E, portanto, vamos falar da Europa. Foste secretário de Estado do Turismo, és o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal e tens uma dimensão, tens uma análise da importância do turismo na União Europeia. E, portanto, vamos começar talvez por aí para depois vermos se a União Europeia pode fazer mais pelo turismo na Europa. Margarida, muito obrigado pelo teu convite. É um prazer imenso rever-te e, sobretudo, neste registro, que hoje passou a ser quase um facto comum nas nossas vidas, mas que é, de facto, muito interessante, que é associar as duas coisas, a imagem e a voz. Dizer-te que sim, que obviamente as nossas expectativas relativamente à Europa são muito significativas, desde logo a construção do próprio projeto europeu e o respeito pelas diferentes identidades. Quer dizer, esta ideia do João Monnet de se ir construindo uma Europa respeitadora das identidades é muito interessante, porquanto nós, cada vez que vamos assistindo aos diversos processos de alargamento, vamos sentindo também que é neste quadro de diversidade e de respeito que afirmamos um grande território. E, curiosamente, no turismo, e Portugal é um país importante do ponto de vista receptor, ou seja, nós, como países do sul da Europa, recebemos diversas nacionalidades, nomeadamente da Europa e do norte da Europa. O grande desafio é sempre construir uma prestação de serviços, porque turismo, hotelaria é uma prestação de serviços, no fundo, de acordo com a expectativa de quem nos visita. E é interessante perceber as diversas dinâmicas. E na linha daquilo que estavas a dizer, o turismo assenta na mobilidade e também dá a conhecer aquilo que são as diferentes identidades europeias que resultam das identidades, como tu referiste, a diversidade e das identidades de cada Estado-membro. É muito interessante porque, eu que sempre, desde miúdo, sempre acompanhei, porque nasci no turismo e, portanto, sempre me habituei a ver turistas estrangeiros nos nossos hotéis da família. Foi sempre muito gratificante, e é sempre muito gratificante, quando nós adicionamos novas nacionalidades. E conto muito rapidamente um episódio. Agora, durante a pandemia, eu estive uns meses na Madeira retido, como todos nós estivemos retidos em casa, mas para espairecer fui fazer uma coisa que gosto muito de fazer, que é andar pelas serras da Madeira. E muitas vezes encontrar sons e vozes e nacionalidades que nós não estávamos habituados a ouvir. E certo dia estava no Pico Ruivo, na Madeira, e há uma língua, um dialeto que surge, e eu que gosto sempre de tentar adivinhar, mas não conseguia adivinhar. E de repente fui perguntar à pessoa, nada como interpelá-la, e ela dizia: somos da Lituânia. E eu fiquei todo contente, porque significa que a Madeira, ao longo da pandemia, conseguiu adicionar mais uma nacionalidade e, portanto, também aqui se cumpriu a Europa. E foi muito giro. Mas é muito interessante porque o turismo é beneficiário exatamente do mercado interno no sentido da livre circulação das pessoas, porque o facto das pessoas poderem ir de um país para outro sem terem que mudar, sem terem que mostrar passaporte, sem terem que trocar a moeda, portanto são elementos importantes do mercado interno e que permitem a mobilidade das pessoas. O turismo é claramente beneficiário dessa dimensão. Sem dúvida, Margarida. Eu, aliás, digo-te e costumo dizer sempre isto. Eu acho que o turismo é o maior instrumento de coesão económica e social. E dou o meu exemplo. Em 2005, quando vim para Lisboa, para o Governo da República, a realidade era esta. As regiões turísticas do país conhecidas eram Lisboa, o Algarve e a Madeira. E tem sido muitíssimo interessante perceber que hoje, em Portugal, nos seus 308 concelhos, nas suas 308 dimensões, o turismo assume uma característica em termos de prioridades primeira, e por outro lado o que se verifica é que no terreno são unidades hoteleiras, são espaços de restauração, são espaços de animação turística. Significa que o país
se reconverteu para uma realidade que, no fundo, encontra respostas, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de fixação de populações. E esse quadro de mobilidade que referes é muito interessante, porque, de facto, retirando restrições, e desde o advento das low cost, que, no fundo, democratizaram o acesso em termos de espaço aéreo, traduziu-se, de facto, numa mobilidade crescente. Ou seja, a procura tentou encontrar novas experiências e a oferta, os países que são receptores de turistas, organizaram-se para poder ter aqui um equilíbrio. E foi, de facto, e tem sido muito interessante, e não é por acaso, que em 2022 Portugal, de facto, liderou o crescimento económico da União Europeia com uma impressão digital muito clara. O turismo liderou essa recuperação. Sabes que E é resultado exatamente destas dinâmicas. Sabes que é muito interessante para mim, aqui no dia-a-dia, que vivo num contexto multicultural, multinacional, ter colegas muito frequentemente que me dizem: este fim de semana vou a Portugal, este ano vou de férias a Portugal. É evidente que é uma coisa que nos dá imensa satisfação. Mas eu gostava agora de passar para uma questão. Turismo na União Europeia, na Comissão Europeia, nas políticas europeias de turismo, aparecem fundamentalmente dois objetivos: desenvolver o diálogo e a parceria com os organismos nacionais de turismo dos Estados-membros, bem como os representantes, os stakeholders, os parceiros sociais na área do turismo, e também o papel de coordenar as políticas europeias com incidência no turismo. São, digamos, estas duas finalidades de uma política europeia na área do turismo. E, ao mesmo tempo, o Tratado de Lisboa, peço desculpa pelo jargão, mas o Tratado de Lisboa vem trazer uma base jurídica à política de turismo. Achas que a União Europeia pode fazer mais? Tem feito muito? Tem feito pouco? Qual é a tua avaliação? Eu acho que a União Europeia pode sempre fazer mais e podemos ser sempre mais ambiciosos. Mas o que é facto é que, do ponto de vista daquilo que é a aprovação de diretivas que possam ter depois expressão em cada um dos Estados-membros, é fundamental, no fundo, que tenhamos no quadro europeu alguma igualdade de tratamento. Eu refiro-me aqui a dois dossiês, são dossiês quentes, porque estão a ser acompanhados pela nossa associação. Um diz respeito à questão dos direitos de autor, dos direitos conexos, e, por outro lado, a questão das plataformas, nomeadamente das plataformas de distribuição, que aproximam o prestador, da hoteleira ou um outro tipo de estabelecimento, e o cliente, nomeadamente as Booking, as Expedias e tudo isso, e uma questão que é sempre muito atual, que é a questão das paridades de tarifas, ou seja, para assegurar que do ponto de vista do acesso não hajam questões de concorrência e que possam pôr em causa a normal prestação de serviços. E, portanto, desse ponto de vista, a Europa tem dado aqui um passo e tem dado passos importantes e que, de alguma maneira, configuram, por um lado, a necessidade de haver uma liberdade de ação, mas, por outro lado, uma regulação que assegura ao cidadão, ao consumidor, de facto, um conjunto de direitos importantes. Portanto, eu respondendo à tua questão, eu diria que é sempre possível ambicionar mais, mas tendo a valorizar, de facto, quer dizer, o olhar no sentido do reconhecimento desta especificidade do turismo, e isso parece-me bem. Há um ponto que é aqui também no Parlamento Europeu, muitas vezes um ponto de discussão, que é o financiamento europeu ao turismo. Nós sabemos que é possível financiar o desenvolvimento do turismo, como tu referiste, nas políticas de coesão, por exemplo, pode ser beneficiário das políticas de coesão, pode aceder a outros financiamentos designadamente ligados aos financiamentos às PMEs, portanto aí estão as PMEs do setor do turismo.
mas a grande discussão que nós temos aqui é se faz sentido haver um programa europeu para a área do turismo, como existe noutras áreas, como existe, por exemplo, um programa na área da educação, o programa Erasmus, o programa Erasmus+, faz sentido haver um programa na área do turismo. Qual é a tua avaliação sobre esta questão? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que há uma área em que o turismo está fortemente ligado, que é a área da mobilidade, a área dos transportes. Costuma, aliás, dizer-se que não há turismo sem transporte, e Portugal recebe cerca de 95% dos seus turistas por via aérea. Mas é preciso, de facto, tratar o domínio das acessibilidades, te referiste aí muito bem, a questão da Europa financiar a coesão. Por exemplo, numa região que conheces, que é a região do Algarve, a nossa região turística mais importante, e que tem um sistema de mobilidade terrestre muito deficitário. Muito deficitário. Nós temos constrangimentos grandes de mobilidade de pessoas que vivem num concelho e chegam ao outro, e muitas vezes, pelo facto de não terem uma rede de transportes aceitável, têm que usar carro próprio com as despesas inerentes, com os consumos ambientais, enfim, tudo isso. Mas para isso não precisas de financiamento específico para o turismo, precisas de financiamento para a mobilidade e, portanto, precisas de financiamento do lado da coesão, por exemplo. Muito importante. Portanto, o turismo tem esta grande virtude, que é a capacidade de ligar-se, porque turismo é território, e, portanto, a capacidade de ligar-se a um conjunto de investimentos de caráter estruturante, mas que são fundamentais para assegurar, neste caso, a mobilidade interna. Outra questão que referes, e que é, obviamente, muito, muito importante, tem que ver, essencialmente, com o seguinte. O processo de construção hoteleiro em Portugal, nas suas diversas fases, teve a solidariedade da União Europeia. As linhas de apoio ao turismo, os CIFITs, de origem FEDER, tiveram, de facto, um contributo muito significativo da Comunidade Europeia, da União Europeia, neste novo formato, e que foram decisivas para essa construção. Como é evidente, uma unidade hoteleira, para se manter viável, rentável, tem que estar sempre a reinvestir. Estamos sempre a reinvestir. Porque o produto passa de moda ou por necessidades estruturais do próprio equipamento. E nesse particular, a solidariedade da União Europeia é decisiva e, portanto, respondendo à tua pergunta, é uma matéria que especificamente deve ter um olhar. Mas isso pode estar equacionado ou pode estar definido como uma prioridade no envelope nacional do país. Quero dizer, não precisa necessariamente de haver uma linha específica ao nível da União Europeia. Ou entendes que, evidentemente, que a área do turismo é uma área onde existe, podemos dizer assim, uma enorme concorrência entre os Estados-membros. Cada país tem o seu património, desde a paisagem ao mar, o sol, o património cultural, o património histórico. Portanto, há uma enorme diversidade de património e o património está na base, é uma base importante da promoção do turismo. Portanto, aqui faz mais sentido ser o país que identifica o apoio ao turismo como uma prioridade nacional no seu envelope financeiro, que recebe de 7 em 7 anos, o envelope financeiro para um orçamento plurianual de 7 anos, ou devia haver uma iniciativa europeia de promoção do turismo, como eu estava a exemplificar há pouco, como há um programa de investigação, como o programa Horizonte Europa, ou um programa de educação, como o programa Erasmus, ou um programa da promoção dos valores europeus, direitos e valores, ou um programa de investimento como o InvestEU. Portanto, é ao nível europeu que se coloca o grande desafio, ou a grande necessidade de estabelecer elementos comuns, diria, ou isso sai mais das prioridades nacionais? Ou as duas? Eu acho que uma não destrói a outra, pelo contrário, eu acho que se complementam, sobretudo quando nós temos esta preocupação de, no fundo, também sermos portadores de uma mensagem importante relativamente à importância da Europa e ao ideal europeu. E lembro-me que
quando estive no governo, e uma das questões que tivemos na altura com o vice-presidente da Comissão Europeia, Günther Verheugen, era exatamente esta preocupação de, através do turismo, termos a possibilidade, no fundo, de reforçar esta ideia de Europa hoje nas suas amplas dimensões e no respeito pela sua diversidade. E há aqui um aspecto, de facto, que deve mobilizar as novas gerações. Ou seja, nós estamos a fazer um esforço muito grande ao nível aqui dos Estados, nomeadamente em Portugal, do reforço e da dignificação das funções no turismo. Nomeadamente, hoje, ser diretor hoteleiro ou chefe de cozinha é uma coisa que tem estatuto social, há outras áreas em que ainda não conseguimos isso. E, portanto, desse ponto de vista, o facto de eu poder ter um programa europeu que assegure uma mobilidade, que permita, no fundo, a pessoas que queiram estar numa recepção, ou a servir à mesa, ou a trabalhar num bar, a possibilidade de fazer formação em diversas escolas, algumas delas muito bem referenciadas no quadro europeu. Estou aqui a referir tudo aquilo que acontece em Espanha, ou que acontece também em Portugal, mas no Reino Unido, em Itália. É exatamente desta combinação, e com a possibilidade de uma dupla ou tripla certificação, podermos ter, de facto, pessoas melhor preparadas, bem formadas, e em que, para além do seu saber, podem também acrescentar esta preocupação, que é uma preocupação que julgo que tu tens manifestado sempre ao longo do teu exercício enquanto parlamentar europeu, é de facto transmitir esta ideia de que este espaço é um espaço mais amplo, é um espaço onde se pode praticar solidariedade e pode consagrar saber. E acho que isso é positivo. Tu estás a levantar uma questão que é muito interessante, que é a questão do reconhecimento das competências, ou seja, um chefe de cozinha, uma pessoa que tem responsabilidades ao nível da gestão. Portanto, essas competências também beneficiam da mobilidade e de tudo aquilo que tem sido feito e dos progressos que têm sido feitos em matéria de reconhecimento de diplomas e, sobretudo, em matéria de reconhecimento de competências. E aí, possivelmente, no setor do turismo, há ainda um percurso a fazer, porque, como tu disseste, há determinadas funções que são funções claramente definidas e que existem em todos os países, mas, se calhar, há outros níveis de funções que num país exigem uma determinada qualificação e noutros países exigem outra qualificação. E, portanto, se calhar aqui há uma área onde se pode trabalhar e fazer alguns progressos no sentido de permitir que possam receber trabalhadores de outros países e possam, portugueses que estão interessados em trabalhar no setor da hotelaria ou do turismo no outro país, beneficiar do reconhecimento do diploma. Deixa-me só dizer-te o seguinte: nós, antes da pandemia, Portugal tinha cerca de 450 mil ativos no setor do turismo. Enquanto nós estamos a atingir níveis de pleno emprego na nossa economia, no período da pandemia, o setor do turismo perdeu cerca de 45 mil ativos. Tem uma perspectiva muito animadora, quer na abertura de hotéis, cerca de 65 só este ano, quer inclusivamente no reforço das rotas aéreas. Portanto, a nossa recuperação será continuadamente em 2023. Estamos com este problema ao nível do recrutamento, toda a gente sofre, digamos, as dificuldades do recrutamento, mas sentimos que, para além dessas dificuldades, para além do esforço que as empresas estão a fazer em remunerar melhor e digamos, dignificar via salário, digamos, esse exercício, há aqui um aspecto que se relaciona com a formação, que, de facto, um programa europeu que pudesse, no fundo, validar competências, seria seguramente um instrumento de reaproximação e de reganhar a confiança junto de todo um conjunto de gente que pode indiscutivelmente vir a engrossar a carreira do turismo. Existe um Fórum Europeu do Turismo, existem outras estruturas, mas estou-me a lembrar agora do Fórum Europeu do Turismo. Este Fórum Europeu do Turismo tem um papel importante, por exemplo, podia incluir na sua agenda, integrar na sua agenda essa questão que estás agora a referir? Eu acho que devia, sobretudo porque,
eu aí antecipo o que é a ansiedade de colegas meus europeus, dirigentes associativos, relativamente a esta questão da contratação. E, portanto, essa não só seria, digamos, uma boa reivindicação do Fórum Europeu, mas, sobretudo, de cada um dos seus representantes enquanto representantes dos Estados-membros. Acho que este é claramente um tema de grande preocupação e, de facto, uma dignificação associada a um selo de competências num quadro mais alargado pode ser um caminho, indiscutivelmente. Sim, isso é uma questão interessante que se tem posto sistematicamente ao nível global, mas que há setores onde essa questão é particularmente sensível e, portanto, olha, fica a ideia, vamos ver o que é que tu no Fórum Europeu de Turismo, Portugal no Fórum Europeu, exatamente, e nós aqui no Parlamento Europeu, o que é que podemos fazer. Finalmente, o que eu vejo aqui é, no âmbito das iniciativas europeias na área do turismo, é uma capital europeia do turismo que tenha um conjunto de características, como, por exemplo, sustentabilidade, acessibilidade, digitalização, herança cultural e criatividade. Isto é uma iniciativa relativamente recente, em que atribui prémios às cidades europeias que validam estas 4 características. Achas que estes 4 princípios caracterizam, que são princípios europeus? Portugal está nesta linha destes 4 princípios? Nós estamos alinhadíssimos com essas prioridades. É evidente que este percurso não termina hoje, não termina amanhã, vai ser um longo percurso. O que tenho advogado enquanto Presidente da Associação de Hotelaria é que os próprios apoios às empresas devem ser de encontro ao cumprimento desta expectativa, esta dimensão que refere da sustentabilidade, da boa governação, uma dimensão económica e social, e em que, sobretudo, as empresas têm que se preparar exatamente para serem um parceiro ativo no cumprimento destes objetivos. E, portanto, digamos, a reformulação agora para uma dimensão turística de consagração da sua importância, tal como te referi há pouco, Margarida, turismo é território. Quando qualquer um de nós viaja, hoje procura, no fundo, cumprir vários objetivos, não só ser bem transportado, ficar bem alojado, ter boas refeições, ter boa fruição do ambiente na sua dimensão cultural, social, enfim, ambiental, e, portanto, acho que estas iniciativas valorizam muito cada um dos territórios. E Portugal, como te referi no início, hoje, quer dizer, o seu processo de afirmação, nomeadamente a afirmação económica e social, passa muito por aquilo que nós fizermos no turismo e derramarmos por todas as outras atividades, porque é bom também recordar, porque às vezes as pessoas esquecem-se, que, por exemplo, numa unidade hoteleira, tu não tens só a unidade hoteleira, tens a indústria em todos os materiais, tens a cutelaria, tens o têxtil, tens uma dinâmica, tens a agricultura nos produtos alimentares que os clientes consomem e, portanto, é uma panóplia de atividades que nenhuma delas deve ser negligenciada. Muito obrigada, Bernardo, muito obrigada por ter estado no podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigado.